Olá, estamos de volta no nosso Papo Cabeça e hoje falaremos sobre terapia tá na moda? Sério? Você já pensou em fazer terapia? Alguém já mandou você fazer terapia? Ou alguém apenas sugeriu que você deveria fazer terapia? Aí você perguntou para essa pessoa, por que fazer terapia? Bom, é sobre isso que vamos falar hoje com os queridos colegas psicólogos aqui, o Marley Dantas. Marley, seja bem-vindo mais uma vez, quase um ano depois, né? Um ano mês que vem, em novembro. É verdade. Ah, tá. E seja bem-vindo. Obrigada por estar aqui mais uma vez. Eu fiquei fã desse cara, tá, gente? Eu sigo ele e reposto um monte de coisa que ele posta no Instagram, depois você vai ficar fã também. Obrigado. Eu que agradeço. Thalita Rocha, seja bem-vinda. Obrigada por ter aceito o nosso convite. Obrigada, querida. Thalita, viu? Você vai gostar do nosso papo, eu tenho certeza, porque ele é cabeça, tá? Eu também acho. Marley, vamos começar? Terapia tá na moda? Psicoterapia, né? Tá na moda? Psicoterapia, né? Sempre tem essa confusão, né? Eu costumo dizer que toda psicoterapia é uma terapia, mas nem toda terapia pode ser chamada de psicoterapia, né? Psicoterapia, psicólogo, né? Às vezes alguns psiquiatras fazem psicoterapia também, mas aí tem essa confusão e inclusive isso precisa ser desfeito porque acaba pegando os incautos, né? E gerando mais problemas do que soluções. Mas psicoterapia está na moda, sim, né? E vejo que isso tem dois lados, né? Um que é bom, porque acaba sendo estimulado, quebrando estigmas, né? Sobre quem deve buscar psicoterapia, rompe com tabus, cuidar da saúde mental passa a ser uma coisa encarada com uma certa naturalidade, né? Não é coisa de gente fraca, não é coisa de gente doida. Então, a gente tem hoje atores falando e estimulando as pessoas a procurarem, desportistas, né, influencers, toda uma gama de pessoas que hoje falam abertamente de suas questões, estimulam, falam para as pessoas que elas devem buscar cuidados para a sua saúde mental e, sem dúvida, esse é o lado, a meu ver, positivo, tá? Mas tem também um lado negativo, que é a banalização, né? E, inclusive, o termo, né? Terapia, tá paga terapia, né? Banaliza. E abre espaço para um monte de charlatão também, né? Oferecer os seus supostos serviços como se fossem psicoterapia. Tem essa pressa toda, essa urgência toda em cuidar, né, daquilo que traz o sofrimento, mas na maioria das vezes oferecendo uma ideia de que você vai ali como alguém que toma um comprimido para dor de cabeça, espera passivamente e o problema se soluciona. E a gente sabe, como profissionais da psicoterapia, da psicologia que somos, que psicoterapia é um processo doloroso, demorado na maioria das vezes, e não dá para a gente tratar psicoterapia de uma forma banalizada. Então, abre espaço para um monte de gente que não é sequer formado, né, que não tem uma formação, às vezes faz um curso de um final de semana e já se intitula terapeuta. É importante a gente saber que não existe a profissão de terapeuta regulamentada, não existe. Se qualquer pessoa quiser colocar uma plaquinha numa sala dizendo que é terapeuta, ela pode, não tem nenhum crime, nada, ela não está infringindo nenhuma lei. Porém, a maioria das pessoas não sabe fazer essa diferenciação. Então, se a pessoa vai procurar psicoterapia, se ela está querendo buscar ajuda para a saúde mental dela, é sempre bom ela investigar, saber de onde vem essa pessoa. Então, e procurar um psicólogo, né, eu sempre termino as minhas falas, psicoterapia é com psicólogo. Isso. Tá? Então, é sempre bom a gente saber disso. E a gente estuda pelo menos, 5 anos de faculdade, tá? Fora as pós-graduações, a especialização, uma série de coisas para a gente poder se tornar um profissional gabaritado, um profissional responsável pela sua saúde mental, tá? Então, do mesmo jeito que você procura um médico, um especialista, procure um psicólogo. Thalita, Oi. Psicoterapia tá na moda?
Está muito na moda. É necessário que esteja. A gente sabe disso, assim como o nosso colega falou. É preciso que esteja na moda, é preciso que esteja em voga, né? Que seja disseminada essa cultura de frequentar as psicoterapias, né? De procurar um profissional qualificado. Mas há esse perigo. E é muito perigoso mesmo. Temos várias pessoas que se titulam terapeutas e que não entraram na porta de uma faculdade. Inclusive na nossa cidade, a gente sabe disso, né? Infelizmente. E isso é muito perigoso, porque às vezes na ânsia mesmo de procurar uma ajuda, né, um auxílio ali no momento de luto, no momento de desespero, né, e procurar uma solução imediata, tem-se essas pessoas que estão ali pronta para receber as pessoas que estão sentindo aquela dor naquele momento, né? E que estão prometendo uma cura imediata, assim como a aspirina, né? Como se fosse uma varinha de condão, né? Exatamente. E eu acho isso, de fato, é muito perigoso, e é perigoso para a pessoa que está praticando, para o profissional ali, né, no caso, que de profissional não tem nada, né? Exato. Né? E muito mais perigoso para aquela pessoa que procura, porque o processo terapêutico, ele demora, sim. A gente não se conhece do dia para a noite. A gente não se conhece em uma sessão de 50 minutos, de 40 minutos, e muitas vezes uma sessão de 30 minutos, porque nós sabemos que há sessões de 30 minutos por aí. Infelizmente. E isso é muito, muito difícil. A gente explicar isso para uma pessoa. A busca, quando essa pessoa chega até o profissional que somos, ela já vem muito adoecida. E talvez ela já tenha passado por esses outros profissionais e está mais adoecida ainda. Porque, ao invés de se ajudar a pessoa, ela conseguiu desmoronar ainda mais um pouquinho daquela base que estava ali, conseguindo ainda resistir. É verdade. Isso. Estava ali ainda naquela base. Ela foi lá e destruiu. Então, a gente tem que ter muito cuidado de verdade. Eu encaro hoje esse nosso bate-papo mais como um alerta? Um alerta Isso. e também uma psicoeducação, vamos dizer assim. Sabe? Perfeito. É uma psicoeducação, porque a gente consegue trazer a um grande público o que é, de fato, a psicoterapia, né? E que não é essa banalização que a gente vê no dia a dia, né? A gente não pode. E é testar engraçado, nisso. né? Vamos trazer aí uma coisa que você falou, que é um processo lento, tá? É um processo que é muito cuidadoso, porque você mexe em feridas, tá? É importante que a gente saliente isso, porque hoje mesmo eu ouvi de uma paciente minha, ela fez, nossa, eu achei que eu não tinha nada para falar. Aí ela quase chorou hoje lá em casa, lá no consultório. E aí eu fiz assim, por que você achou que eu não tinha nada para falar? Você acha que 4, 5 sessões resolvem o problema? Ela fez, eu achei que era mais rápido. Eu fiz, não, a gente tem muita coisa aí para trabalhar, não tenha dúvida disso, não. Então, para você que está pensando em fazer psicoterapia, a primeira coisa que você tem que pensar, não é rápido, não temos varinha de condão, não é um remédio para dor de cabeça que você toma 5, 10 minutos e depois ele faz efeito. Às vezes a psicoterapia causa muita dor também, né? Exatamente. Antes de melhorar, dói bastante. Exatamente. E aí eu queria voltar numa coisa que a gente estava falando aqui nos bastidores, gente, que são as necessidades que nem sempre são reais. Né? Porque de alguma forma a gente falou sobre isso, né? Esses diagnósticos que estão sendo né? As pessoas estão se autodiagnosticando porque leram no Google, no tio Sim. Google, ou porque ouviu de alguém algum sintoma e fez, não, eu tenho isso. E a gente os TikTokers da vida. Ah, perfeito. 5 fatos sobre o TDAH. Aí começa. Você é agitado? Você não sei... Aí você começa a esquece a chave pontuar. do carro. Você vai fechando o dedo, aí na hora que você vê, tem todas as características ali. O diagnóstico já está pronto. O diagnóstico está pronto. A pessoa já vê ali, porque um TikToker, um Instagramer e tudo mais, ele tem um poder de fala, né? Ele é influencer, né? Sim, ele está influenciando as pessoas. E aí, quando você começa a contar nos seus dedos aquelas características, você fala, poxa, eu acho que eu sou um TDAH. E aí, depois? Você se autodiagnostica um TDAH
e já começa a falar para todo mundo, olha, não faz isso comigo, eu sou TDAH. Isso. Olha, eu esqueci, não foi porque eu estava com N problemas no meu dia, porque meu dia estava cheio, porque eu estou exausto. É porque eu sou o TDAH. Isso é muito perigoso, gente. Atribuição de causalidade sempre externa, né? Sim. Eu tenho um diagnóstico para chamar de meu, e a partir de Exatamente. agora, tudo aquilo que eu não quero enfrentar, que eu não consigo enfrentar, passa a ser justificado por esse diagnóstico, né? E esse, acho que é fruto do nosso tempo também, essa pressa em resolver tudo. Eu acho que algumas pessoas acham que o consultório de psicologia, eles chegam, né, enganados por essa rapidez, ilusão de rapidez e do diagnóstico e de solução do problema, né, que o diagnóstico trouxe à luz, suposto diagnóstico. E querem que você resolva aquilo, é só consertar uma peça, né, que quebrou para voltar para a linha de produção, né? Então eu falo, olha, consultório de psicologia não é oficina de conserto de liquidificador, né? Onde você deixa a peça estragada de manhã e passa à tarde para pegar, para colocar para funcionar. Se trouxer o seu liquidificador no meu consultório, eu vou convidar para entrar, nós vamos desmontá-lo juntos, nós vamos tentar, de alguma maneira, identificar juntos qual que é o problema, e quem vai fazer essa desmontagem, e identificação é basicamente o dono do liquidificador. A gente, no processo psicoterápico, por mais que a nossa vaidade às vezes nos conduza a pensar diferente, é só de catalisador. É fundamental, é importante esse papel de catalisador, mas o trabalho duro mesmo fica com o cliente, fica com o cliente, com quem está buscando ajuda. E a maioria das pessoas quer resolver o problema, são induzidas na maioria das vezes, né? Querem resolver o problema sem passar por ele. Só isso. E aí cabe a nós o papel desagradável de dizer, não é bem assim. Alguns, aliás, muitos vão embora. Sim. E vão cair exatamente nas mãos desses charlatões, né, que prometem soluções imediatas. No final de semana, a custos elevados, né? Acontece demais. E, gente, é importante salientar o seguinte, tá? Que a psicoterapia, ela não é feita só na sala do psicólogo. Ela tem que ir com você para onde você for, porque senão não vai se resolver. Pode ter certeza. As suas questões não vão ser resolvidas, você não vai se autoconhecer, você não vai se ajudar se você achar que está tudo na mão do psicólogo. Porque o que a gente ouve muito, né? TCC trabalha muito com plano de ação, né? Dever de casa. Temos muitas tarefinhas de casa. Então, né? E aí, aí você passa para a pessoa e na semana seguinte ele faz, não tive tempo. Não tive tempo, eu não priorizei. Ou fugir. Normal, né? Não vou fazer porque é mais fácil não fazer, porque eu não preciso dar de cara com o meu problema. Pra quê? Vou mexer com isso aí, gente. Exato. Deixa eu falar lá com a minha psicóloga que ela dá um jeito para mim. Né? Não vou fazer isso agora. Exatamente. Sim. E aí a pessoa acha que a psicoterapia é resolvida uma vez por semana em 50 minutos. Vamos falar dos 50 minutos, que é o de praxe, né? 40, 50 minutos. 40, 50 minutos que é de praxe. E aí a gente faz assim, olha, se você não fizer o deverzinho de casa, e, em todos os sentidos, independente de ser TCC, psicanálise, fenomenologia, ou o que for, você tem um dever de casa para fazer, que é olhar suas ações, que é olhar suas atitudes e ver o que está indo, o que está colaborando com o seu sofrimento. Porque quem vai à psicoterapia vai resolver essa questão do sofrimento. Vai demorar um pouco mais em si, né? Eu falo, olha, a gente precisa parar um pouco mais na gente mesmo, porque nessa correria ninguém quer lidar com seus problemas, quer se livrar deles. Né? Exatamente. Esse tipo de anestesia não é função do psicólogo que se pretende sério. A gente vai fazer esse trabalho geralmente com cuidado, com respeito, mas a gente não vai anestesiar ninguém. Ao contrário, né? Às vezes a gente vai até futucar lá, fazer assim. Com certeza. Mas eu falo, normalmente a gente faz isso. Se tira a autonomia, se tira de quem te procura, né? A capacidade de ele mesmo enfrentar as suas questões, não é psicoterapia. Se toma para si, né? O papel de super-homem, de super-mulher, de Mulher Maravilha na vida daquele cliente, não é psicoterapia. Qualquer outra coisa, mas não é psicoterapia. Por isso que a gente gosta do dever de casa, né? Sim.
Adoramos um dever de casa. Eu Pra acho que muito você- necessário. Com certeza. Mas bom, peraí que a gente já volta. E você que tá aí, não sai não, porque o nosso papo é cabeça, a gente vai ali e já volta. Estamos de volta no nosso Papo Cabeça de hoje e a pergunta é: psicoterapia tá na moda? Thalita, quando fazer psicoterapia? Eu considero que fazer psicoterapia não tem um momento para que nós, sabe, assim, um gatilho para falar, eu preciso fazer psicoterapia. Eu acho que a psicoterapia, ela pode ser feita a qualquer momento, né? Assim como nós já conversamos aqui, apesar de quando nós estamos em momentos de luta, em momentos de alguma dor, alguma questão que a gente não consegue resolver de maneira, né, autônoma, né? Nós precisamos de um auxílio. Mas ela também pode ser procurada quando a pessoa precisa, assim, um autoconhecimento. Às vezes ela tem uma dúvida de para qual caminho seguir, qual profissão que eu vou seguir. E nós temos profissionais qualificados para auxiliar aquela pessoa na escolha da sua profissão. Eu queria acrescentar uma coisa nessa lista, antes de Marley acrescentar. Os lutos. Todo mundo acha que luta é só de morte. Não. Gente, você mudou de emprego, pode ter um luto. Você mudou de casa, pode ter um luto. Você pode mudar de cidade, ter um luto. Eu aqui descobri que eu estava de luto há 17 anos, num programa sobre luto. Porque meu sonho é voltar para a Bahia. Ó, eu amo Uberlândia, sou muito grata, tá? Mas sinto muita saudade de manhã. Amanhã tá lá. E aí... foi aí que eu me toquei que eu estava de luto. Eu falei, não, gente, eu preciso sair desse luto. São 17 anos. E eu não tinha me dado conta. Eu nunca levei isso para minha psicóloga, de verdade. Não desse jeito, né? Eu falo da minha saudade, mas eu nunca tinha caído a ficha. Que era um processo de luto que Exatamente. Você vivia. Então, olha como é legal o autoconhecimento, a psicoterapia. Quer dizer, no meu caso, não foi na psicoterapia. Eu levava outras coisas, levava a saudade, mas nunca o luto. Sim. No dia que eu me toquei no luto, eu fiz, opa, vamos E mudar? eu trabalho com processos de luto praticamente o tempo todo. Por eu ser também neuropsicóloga, eu falo sobre diagnósticos, eu falo sobre resultados de testes. E falar sobre um resultado de um teste
para o transtorno do espectro autista, para uma família de uma criança de 5, 6 aninhos, elas começam a viver o processo do luto. Você tem que abrir mão da idealização daquele filho, né? Da projeção, né? Você precisa vivenciar esse luto. A gente vivencia o luto pelas fases da vida, a gente tem que deixar de ser jovem, o luto de deixar de ser criança. A gente vive diversos processos de luto. Sim. E isso também é material, com toda certeza, que pode ser trabalhado em psicoterapia. Quando você está em crise, a psicoterapia funciona mais como um acolhimento. Então, até passar aquilo, você vai acolher, você vai receber a pessoa, você vai ouvir. Mas, efetivamente, um processo de psicoterapia começa quando a pessoa já entendeu aquilo, a pessoa já está menos fragmentada, a pessoa está mais coesa, aí o trabalho começa. Então, a gente não deve buscar psicoterapia, por exemplo, só quando a gente vivencia um processo de crise. No meio do incêndio, No meio do incêndio, né? Tem que apagar o incêndio? Tem, mas às vezes é mais interessante saber como evitar incêndios, né? Trabalhar de forma preventiva também em saúde mental. E não é nosso hábito, a gente não é educado. A Thalita falou em psicoeducação, eu já ouvi esse termo, e quem fala muito disso é um colega nosso de profissão, que é o Leonardo Abrão, né, do idealizador do Janeiro Branco, né, fala muito sobre psicoeducação. E isso é fundamental, porque vai abrindo caminhos para que a gente entenda melhor quem é a gente, né? Como é que funciona esse negócio, negócio máquina aqui, né? Das nossas emoções. Então, tem diversos tipos de luto. Ô, Marley, mas aí eu queria acrescentar o seguinte, na questão da psicoeducação, é que você falou que a gente não tem um hábito de se prevenir com relação à saúde mental. A gente faz check-up do coração todo ano, a gente faz colonoscopia, que é um exame horrível, endoscopia, depois de 50, 45, 50, sei lá, todo ano. E a gente vai fazendo um monte de exame todo ano que a gente não faz. A gente não faz isso com a saúde mental da gente. Sim. É tão interessante trazer isso, porque, gente, o país mais ansioso, né? Nós somos o segundo país mais ansioso do mundo. Imagine. Olha que título ruim, né? Imagine. Um dos que mais consome, e consequentemente o que mais consome ansiolítico. Ansiolítico, sim. E o segundo que mais consome telas. A gente só perde para a África do Sul. Só. Você tem noção? Nossa média de uso de tela é de 13,6 horas por dia. E a gente faz assim, eu tô bem, eu tô ótimo. Como é que você tá? Tô ótimo. Mentira. A gente tá tomando ansiolítico, a gente tá tomando remédio para acordar, remédio para dormir, remédio para viver, para respirar. E a gente tá ótimo. Gente, como pode? Né? Por quê? Porque a gente não cuida da saúde mental. Então, quando a gente pergunta, psicoterapia tá na moda? Não é que tá na moda, é uma questão necessária. Sim. Tá na moda porque as pessoas, como o Marley falou no primeiro bloco, e é importante ressaltar, Marley, né? As pessoas estão buscando a psicoterapia porque elas não estão conseguindo viver. Eu assisti um vídeo da Mônica Martelli, a atriz, que ela disse assim, eu faço terapia para poder conviver com as pessoas, porque só que é um problema, porque eu faço terapia, então eu já estou no doutorado, né? Aí eu vou lá falar com um cara que está aprendendo, com uma pessoa que está aprendendo a ler agora. Aí eu não consigo falar com ela porque ela está ansiosa, porque ela não se conhece, ela não sabe quais são as emoções dela. E aquilo me dá angústia. Eu falo assim, não, deixa eu respirar, que eu já pós-graduei, né? Já estou doutora, então eu já posso conduzir essa conversa. Mas ela diz que dá angústia. Eu não sei se a expressão que ela usou foi exatamente essa, mas o que ela quis dizer foi o seguinte, quando a pessoa ela tem uma saúde mental debilitada, é muito difícil você conviver com ela. Resumidamente, é isso. A maioria de nós é analfabeto emocional. Isso! E a psicoterapia é uma forma extremamente eficiente de alfabetização nesse campo. Nos tornarmos alfabetizados emocionalmente melhora significativamente não só a nossa vida, mas de todos aqueles ao nosso redor. Então, uma das definições que eu tenho de psicoterapia, que está na moda, é alfabetização emocional.
Amém. né? Alfabetização emocional. E, infelizmente, a gente vive tempos de analfabetismo crônico emocional. Mas, Thalita, não sei se você vai concordar com isso, mas eu acho que é porque a gente só conhece as 5 emoções básicas, né? Alegria, tristeza, nojo, medo e... o que é que eu tô esquecendo? Ansiedade, tristeza, medo, Raiva. nojo e raiva. Ai, logo a raiva eu esqueci, gente. É o que eu mais lido todo dia. Raiva, desculpa, tá? Foi sem querer. E a gente acaba esquecendo das outras emoções, né? Sim. Ainda bem que existem filmes como Divertidamente. Quem não assistiu, por favor, assista. Não é filme de criança, eu garanto para vocês. Olhem com olhar crítico, observem, assistam com olhar crítico, porque a gente só conhece as básicas. Eu sei olhar para você e perceber que você está com raiva, que você está com nojo, que você está triste, que você está alegre, que você está com medo. E as outras? Tá, a ansiedade também está na moda, então eu consigo perceber uma pessoa ansiosa. Né? E as outras? E para além disso, além de eu identificar o que o outro está sentindo, O que eu será que ele sabe o que ele está sentindo? Porque é o que a Geralmente gente não. percebe isso na clínica. E por É que que eles ele não está sabem o que está sentindo, acontecendo com eles. Por que eu estou sentindo isso? Como que começou isso? Por que eu estou assim? Será que esse sentimento aqui que está acontecendo... Eu trabalho muito com neurodiversidade, né, com autistas adultos que não sabem dos seus sentimentos ainda. Eles não sabem reconhecer sentimentos. E aí a gente vai percebendo que quando ele traz alguma coisa... pacientes já trouxeram isso para mim, um deles. Ele falou para mim, será que eu amei alguém ou será que eu tive hiperfocos? Será que eu invoquei nessa pessoa ou será que eu amei ela de verdade? Essa é a importância, né, de você se conhecer, de se apresentar. Geralmente a gente, quando chega num início de processo psicoterápico, a gente, se tiver coragem, disposição, a gente vai ser apresentado a um desconhecido, Sim. que somos nós mesmos. E a partir de então, vamos nos familiarizar com isso tudo que nos compõe. Então, por isso que um processo psicoterápico é tão importante e precisa ser feito com profissionais sérios, com profissionais com formação, com profissionais que não tragam para si, né, a aura de super-herói, de guru, de mestre. É muito sério, é muito sério. Até porque trabalhar com a saúde mental do outro, né? É difícil, não é fácil, não. Você está lidando com dores, com feridas, com cicatrizes, com uma série de coisas, né, Thalita? Exatamente. Temos um tempinho. Temos, Porque não é porque isso que eu falo de buscar um profissional sério, formado, com referências e tudo, porque nessa de buscar uma resposta rápida, uma solução rápida para o seu sofrer, você cai nas mãos de pessoas que vão te vender aquilo que você quer comprar, né? Eu costumo fazer uma analogia, uma comparação. Eu falo que geralmente essas pessoas chegam desesperadas com as suas dores, como chegam num médico, né? Imagina colocar essa pessoa sobre uma mesa de cirurgia, né? E abrir o abdômen dessa pessoa, o profissional vai lá, dá uma olhada e passa uma faixa em volta e fala, pode ir embora. Né? Isso é o que tem acontecido com muitos supostos profissionais, sobretudo, como a Thalita falou, aqui em Uberlândia. Qualquer um que seja sério, que tenha clientes, né, chegando em seu consultório, sabe que muitas vezes já receberam e continuam recebendo vítimas, eu chamo de vítimas desses supostos profissionais, para você tentar fazer alguma coisa, tentar ajudar essas pessoas. E não dá, né? Você não vai a um médico que vai fazer uma cirurgia em você para ele abrir, olhar e falar assim, não, eu vou só passar uma faixa aqui e você vai embora. Tem muita gente fazendo isso aqui em Uberlândia, sabe? É triste, né? Recebendo as pessoas com as suas dores, sem saber, sem nenhuma habilidade para manejar e piorando ainda mais o sofrimento dessas pessoas. E é importante dizer, gente, que todos nós que somos formados em psicologia somos regidos por um conselho, quer dizer, por um código, né? Que foi estabelecido por um conselho, no nosso caso, o Conselho Federal de Psicologia. Então, todos nós temos um númerozinho, tá?
temos o cadastro no CRP, na realidade no CFP, né? É porque é regional, porque cada região tem seu número, né? Nossa, aqui é o 04. É o 04, exatamente. Então, procura, pergunta qual número e tem como você ir lá no site do Conselho Federal de Psicologia e ver se aquele número, se aquela pessoa está cadastrada, se ela de fato está trabalhando como deve, tá? E aí, vamos voltar para a questão de fato, né, da moda. Outro dia eu estava lendo um texto muito interessante que ele fala que 30% da população tem burnout, 30% tem depressão e 30% tem TAG, algum transtorno de ansiedade, de forma geral. Eu falei assim, gente, o que é que sobrou? 10% que está de boa? É isso mesmo, Thalita? Será que está mesmo? É isso. A pergunta é essa, né? E será que... Aí eu queria trazer uma coisa para a gente começar a pensar para o próximo bloco, né, gente? Por que a gente está tão ansioso? Por que a gente está tão depressivo? Por que a gente está entrando em estado... por que a gente está desenvolvendo o burnout, né? Que é uma doença voltada para a questão do trabalho. Sim. Que pressão é essa que está me fazendo adoecer? E como é que eu lido com isso? Então, vamos começar a pensar, porque, assim, gente, é grave. Muito. É muito grave. Ou seja, a saúde mental da gente está em questão. Uma coisa que é importante, a saúde mental da gente afeta o quê? O comportamento. O nosso estado é campeão em feminicídio. A nossa cidade, é a capital do feminicídio de Minas. Imagina. Você sabe por quê? Porque as pessoas não estão equilibradas emocionalmente para perder alguém. Sim. Sendo que a gente não perde o que nunca foi nosso, né? Não é nosso. Exatamente. Então, vamos começar a pensar nessas coisas e dizer assim, gente, porque ele bebe. Mas por que ele bebe? Por que ele se droga? Por que ele briga? São tantas as questões que a gente precisa levantar. Então, não é moda, é necessidade. São tantas as questões que a gente tem que analisar, que avaliar. São tantos, por incrível que pareça, são números, né? Mas o que esses números dizem para a gente? Então, assim, para a gente pensar em tudo isso, e você também que está em casa pensar, a gente vai ali para o intervalinho e já volta, porque o nosso papo é cabeça.
de volta no nosso Papo Cabeça de hoje para respondermos a pergunta: psicoterapia está na moda? Marley, eu acabei o bloco anterior falando de números, né? Eu li esse artigo, é um artigo científico, tá? Que traz esses números para a gente. Falei anteriormente também que nosso país é o segundo país mais ansioso do mundo. E aí a pergunta é: por quê? Olha, eu acho que tem tantos porquês, né? Seria difícil da gente falar disso como um todo. Mas num mundo onde está todo mundo preocupado em performar, né? Em ter alto rendimento, em se identificar como sendo útil a partir desses indicadores de valor, né? Eu preciso ser jovem o tempo inteiro, eu preciso ser bonito, eu preciso ser bem-sucedido, e a gente sabe que não tem lugar no pódio para todo mundo, né? A gente não é educado para viver a não ser pela vitória, e isso é horrível. Eu arriscaria dizer que esse é um dos motivos, né, pelos quais a gente acaba adoecendo mentalmente. E o advento das redes sociais, né, que fazem os recortes, né, as pessoas geralmente só colocam ali as suas conquistas. Aquilo não é vida real. É o enquadramento. Eu só lembro de professor Saulo, beijo, Blair, né? O enquadramento lá, o que é que eu vejo? O feliz, não? Thalita é feliz, Marley é feliz, Núbia é feliz, ninguém tem problema. Mentira. E a gente acaba, né, sendo capturado pela ideia de que todos estão felizes, todos estão vencendo, menos eu. E nesse mundo onde todo mundo está feliz, todo mundo está performando da melhor forma possível, todo mundo está andando no melhor carro, morando na melhor casa, eu estou ficando para trás, e isso obviamente nos torna ansiosos, deprimidos, porque a gente passa a comparar a nossa vida com uma suposta vida, né, de sucesso do outro que não é real. Mas não interessa, a rede social está vendendo para a gente aquilo. E eu sou um fracassado se eu não consigo performar daquele jeito. Como é que a gente tem saúde mental diante disso, de uma pressão tão grande? Vejo isso como um dos motivos, talvez... Um fator ansiogênico, exatamente, muito grande. A gente poderia falar de vários outros, né? Mas esse eu acho que é um dos que mais disparam esse número de adoecimento. E aí, Thalita, eu queria ver, já que você trabalha com criança também, né? Sim. A quantidade de atividades que essas crianças estão fazendo. Muitas. A criança acorda às 6 horas, vai para aula de 7 ao meio-dia, 1 hora, 12h45, por aí, chega em casa, almoça, aí ele sai, ele vai para o balé, para o inglês, para o futebol, para o tênis, para o judô, para não sei aonde. E essa criança não vai ser ansiosa, Thalita? Essa criança fica muito ansiosa, fica frustrada, porque como ela está fazendo muitas atividades, ela não tem o rendimento que ela teria se ela tivesse 2, 3 atividades. Ela faz 5, 6. Então, ela não consegue render o tanto que deveria render ali aos olhos dos pais ou dos seus cuidadores, né? Então, já gera uma frustração. Para ela antecipar essa aprovação materna, paterna, ela começa a ficar muito ansiosa, porque ela entra em parafuso e se esquece muito. A partir dessa projeção que os pais fazem nos filhos, meu filho precisa ser o melhor, meu filho precisa ser o primeiro da turma, ele precisa ser o melhor na natação, ela precisa ser melhor bailarina. Essa criança começa a criar isso na cabecinha dela e fala, eu preciso ser, e eu não consigo ser, porque eu estou exausta. Então, ela não consegue nem ser criança. Ela perdeu-se ali. Porque também nós temos, para além da perfeição, nós temos imediatismo. Tudo tem que ser assim, muito imediato. Eu preciso agora que você seja o melhor. Não pode ser uma construção. Perfeito. Assim como é um atleta, que ele treina para que ele conquiste uma medalha de ouro numa Olimpíada em 2000 e não sei quando, que ele 2030, treina anos e anos e anos, horas e horas e horas. E que talvez ele não ganhe na primeira Olimpíada, mas ele não desiste, vai
tentar conquistar na próxima. Porque é assim que funciona a vida da gente. Assim como o processo terapêutico, ele não vai ser imediato. Mas essa busca pelo imediato, que muitas vezes as redes sociais nos traz também isso, olha, eu não tinha nada, mas aí eu fiz isso aqui. Se você seguir isso que eu fiz, você vai ter X milhões em tanto tempo. E a pessoa vai lá e tenta fazer isso. E não consegue. E aí ela adoece. É muito, muito difícil isso. E ela acredita que a culpa é dela, né? Com certeza. Não performar nunca é responsabilidade ou culpa de outros fatores. É vendido como um fracasso pessoal. Um fracasso sempre. pessoal. A culpa é sua e não minha, que sou um irresponsável, que eu estou vendendo um produto que é praticamente impossível de ser alcançado. Aquele É êxito, inexequível, né? Muito. Totalmente. É complicado. Marley, você postou uma coisa essa semana que foi muito interessante, que fala sobre exatamente a questão da gente querer que a criança se comporte como um adulto. Ah, sim. Foi que a gente não deve elogiar uma criança que se comporta como adulto. Isso. Por quê? Porque aonde há uma criança se comportando como adulto, com certeza, ou há grandes chances de você ter adultos se comportando como criança. Então a gente não deve elogiar, porque isso não é saudável. Mas Não, é isso que a gente está ideal. fazendo, né? Ou seja, eu quero que meu filho performe, aí quando ele não performa, eu ponho ele na psicoterapia, porque ele não está performando Mas tudo. é só para consertar o filho, tá? Exatamente. Ele está quebrado, ele está com algum problema de funcionamento ali. Isso. E aí eu vou fazer o quê? Né? Eu vou botar lá e eu vou mostrar que eu estou cuidando da saúde mental do meu filho. Mas não adianta você pedir para o menino ser responsável como adulto, se comportar como adulto, sentar no lugar, ser simpático com todo mundo, porque é isso que esperam da gente. Mesmo quando a gente não está afim de ir, né? Olá, Thalita, olá, Marley, como estamos? Eu tô lá, São as nossas máscaras sociais. E quando elas são Exatamente. usadas de maneira exacerbada, a gente adoece. Adorei. gente Exatamente. adoece. É exatamente isso que acontece. Por isso que a gente está numa sociedade adoecida. Sim. Por isso que a gente precisa de psicoterapia. Eu diria que dessa conversa, a gente já está quase chegando a uma conclusão, né? Mas assim, gente, vamos pensar, por que eu faço isso, né? Por que eu me maltrato tanto? Vai fazer psicoterapia para poder entender. Não, é verdade. A gente precisa mergulhar bem profundamente para saber, né, ter respostas que sejam mais plausíveis. O grande problema é que a maioria vai, ao invés de mergulhar, vai só até onde a água bate na canela ali, não se arrisca muito. Sim. Mesmo porque tem a promessa de que, sem muito esforço, você vai resolver esses problemas aí. Mas também tem aquilo que Thalita falou anteriormente, né, Thalita? Mas para que eu vou me aprofundar? Para descobrir? Se eu descobrir, para ter problema, Marley. Para que eu vou? Eu só quero reclamar, eu não quero resolver. Exato. É engraçado isso. Eu tive um paciente que, segundo ele, eu o demiti, né? Foi. Ele olhou para mim, você vai me demitir? Eu falei, não, eu não sou sua chefe. Mas ele insistiu em dizer que eu demiti. Porque ele ia, durante um ano, ele foi para falar da mesma coisa. E a gente passa os deverizinhos de casa, né? Insistentemente aqui falando sobre eles. Porque tem dever de casa, tem que ter dever de casa, tá, gente? Senão a gente não resolve as questões. E aí ele não queria. E ele voltava na semana seguinte falando a mesma coisa. Eu fiz, você não Mas quer e o resolver? medo de não ter mais nada na vida dele que preencha, nem que seja negativo, uma carícia negativa que a pessoa receba? Às vezes ela recebeu isso a vida inteira. Isso. E aí, quando se retira isso dela, ela fala, poxa, e agora? O que eu vou fazer? Não tem mais nada para eu fazer. E é muito difícil, né? Há pessoas que são a sua doença, né? isso. Elas são determinadas Perfeitamente. pelo diagnóstico, por aquilo que ela ouviu a vida inteira. Se você retira isso, ela fica com a sensação de que ela não existe. Tá Então, vazio. dentro de um processo psicoterápico, inclusive, você pode descobrir que você pode se determinar de uma outra maneira, que você pode tirar suas máscaras sem ser julgado, sem ser censurado. Psicoterapia é tudo de bom, né? Apesar da dor e tudo, mas para esse processo de autoconhecimento é fundamental. De alfabetização, né, emocional, ela é fundamental. Eu amei essa expressão, alfabetização emocional, gente. A gente precisa de mais disso, Com né? certeza. Então, sim, gente, psicoterapia não é moda. Psicoterapia é necessário.
Sim, já que a gente está falando que é moda, né, eu acho que usa o termo moda aí até para chamar a atenção, que não deve ser tratado como uma modinha, né? Deve ser política de Estado, né? Deve ser um processo de psicoeducação, como lembrou a Thalita. E, assim, tem se falado bastante, mas quando a gente pega uma população que é de mais de 210 milhões de habitantes, um levantamento feito pelo Instituto Cactus no ano passado, né, em parceria com o Instituto Atlas, Intel, revela que 5% apenas da população brasileira busca psicoterapia, tá? Mas desse público, a maioria fica excluído. São geralmente mulheres brancas, estudantes, pessoas com renda mensal mais elevada, geralmente é o público que busca. A gente sabe que é um processo que é custoso, sim, né, do ponto de vista financeiro, oneroso, né? E o setor público não consegue, apesar de ter excelentes profissionais, o setor público não consegue absorver tudo isso. Mas, em compensação, 16% da população toma medicamento, né? Ou seja, quanto 5% faz terapia? 16 toma ou seja, apesar de psicoterapia estar na moda, ainda está longe de ela alcançar todos aqueles que precisam, que querem, porque é oneroso, é um processo demorado, e o que hoje se preconiza nesse mundo imediatista que a gente vive conserta logo para voltar para a linha de produção. Se não puder consertar, substitui-se por outro e pronto, acabou. Isso. Bom, gente, infelizmente chegamos ao final do nosso programa. Eu quero agradecer muito a vocês. Marley, eu vou deixar a câmera 3 ali para você se despedir, se quiser deixar sua rede social ou suas redes sociais. Fique à vontade. Gratidão e com fé em Deus. Até o próximo, né? Tá certo. Eu acho que eu falei isso da vez passada. Eu não sou muito um habitué de rede social, não é profissionalizado e tudo, mas tem lá a página no Instagram, Marley Dantas, psicólogo clínico, né? A gente pode conversar por lá, as pessoas podem fazer contato por lá, fiquem abertos, tá? E agradecer a você pela oportunidade. Espero que haja outras para que a gente possa desmembrar mais esses temas aqui e falar com mais tempo sobre eles. Com certeza. Thalita, querida, obrigada mesmo mais uma vez, viu? Fica à vontade também ali na câmera 3, toda sua. Então, quero agradecer vocês pela partilha, que foi maravilhoso, adorei conhecê-los, né? Porque eu não os conhecia. Então, minha rede social é Thalita Rocha Psico. Seguem lá, eu posto sempre alguma coisinha, não estou muito ativa, mas sempre tem informação, é bem informativo. Coisa boa. E para você que está com a gente até agora, um beijo no seu coração e até o próximo Papo Cabeça. E não deixe de nos seguir na TVU, tá? E se quiser assistir os outros 55 programas, porque esse é o 56º, vai lá no YouTube. Não deixa de seguir a gente e de nos assistir e compartilhar com os amigos, porque o nosso papo é cabeça. Beijo no seu coração e fica com Deus. Até o próximo.